Para quem deseja salvar as finanças pessoais, existem dois grupos de monstros que nós temos que enfrentar. Existem os monstrinhos, que são relativamente fáceis de dominar, e eles representam uma pequena diferença, mas que pode ser acumulada no longo prazo. E também existem os monstrengos, aqueles que representam desafios maiores, porém que quando nós vencemos, existe de imediato um impacto bem maior. Um exemplo clássico de monstrinho é aquele de deixar de tomar um cafezinho por dia. Você já deve ter visto os consultores de finanças pessoais explicando aquelas contas matemáticas de que a pessoa que passa os próximos 50 anos cortando um cafezinho por dia pode acumular R$1 milhão. O problema justamente é que isso demora muito e muitas vezes o amante do cafezinho não deseja abrir mão daquele pequeno prazer do dia a dia. Nós estamos ilustrando aqui com um cafezinho, mas poderia ser qualquer outra despesa pequena, ok? A ideia básica é que uma pequena economia feita diariamente como um hábito consistente pode representar uma grande soma ao longo dos anos, desde que esse valor seja bem investido. Ou seja, eu supero um monstrinho por dia ao longo de várias décadas e daí eu tenho uma grande vitória acumulada. Mas também existem os grandes monstros, que se forem derrotados, eles trazem ganhos maiores e também em menos tempo. O que seria uma atividade que traz um ganho maior e também com mais rapidez? É, por exemplo, uma conversa franca com o chefe, com o nosso supervisor, em que nós renegociamos as responsabilidades do nosso trabalho e daí nós somos promovidos. Um aumento de salário é um exemplo de um esforço de alguns minutos de conversa, mas que pode render grandes frutos por vários e vários meses adiante. No curso A Classe Alta nós temos diferentes lições discutindo o conceito de riqueza financeira e juntos nós vamos eliminar os gastos desnecessários e também pensar em estratégias para aumentar o valor do nosso trabalho para colher melhores frutos. Mas neste vídeo grátis do YouTube, o conceito básico que eu gostaria de compartilhar com você é essa consciência, para você ter clareza do que você está fazendo e qual é o provável resultado a ser colhido. Será que você está enfrentando um monstrinho pequenininho por dia ou você está se preparando para enfrentar um grande monstro? E mais no final do vídeo eu vou explicar o motivo de ser bastante importante a gente entender essa distinção. Então a pergunta que sempre vale a pena ser feita é: será que a nossa iniciativa vai trazer pequenos frutos que se acumulam no longo prazo ou então um grande fruto pontual de curto prazo? Ninguém alcança a liberdade financeira por acaso, tem que ter um planejamento. Quando você sentar para revisar suas finanças, esse olhar pode ser bastante útil. Onde é que existe algum montante que eu posso economizar? Onde que existe a possibilidade de fazer algo que aumenta a minha renda? E não basta apenas fazer uma projeção pura de quanto que eu economizo aqui, quanto que eu ganho ali. Tudo é muito relativo. E existem outros fatores que nós temos que levar em conta. Por exemplo, quanto tempo que isso vai me tomar, qual é o grau de incerteza, quais são os riscos, quanto de trabalho que isso gera, qual que é o custo de oportunidade, em outras palavras, o que eu estou deixando de fazer que poderia ser ainda mais recompensador. Eu vou dar um exemplo só para ilustrar. Eu posso migrar minha conta bancária para um pacote em que eu não pago tarifa mensal. É uma coisa simples de ser feita, me consome pouco tempo e me ajuda a economizar um pouquinho todos os meses adiante. Então é algo que compensa porque para mim vale a pena. Mas eu também sei que eu poderia economizar dinheiro de várias outras formas, por exemplo, indo a pé para o trabalho. Em vez de pegar um ônibus, pegar carro, eu vou a pé. Só que dependendo da distância, isso pode não compensar. Quando em qualquer análise eu chego à conclusão que não compensa, isso significa que o custo é maior do que o ganho. Isso de forma alguma significa que as coisas que dão trabalho, levam tempo, devem sempre ser evitadas. Ao contrário, se hoje eu percebo que uma mudança de carreira vai me trazer uma grande satisfação e, além de tudo, a possibilidade de maior prosperidade financeira, eu posso decidir ir atrás. Só que isso pode exigir alguns anos até eu ter a formação necessária para essa transição de carreira. É uma coisa que demora, porém pode compensar bastante. E também existem as atividades que me exigem menos tempo, porém trazem um grande impacto. Por exemplo, se hoje eu decido mudar para um lar menor, que tenha um preço de aluguel menor ou um condomínio mais barato. Ou se eu decido que eu não vou me comprometer com o financiamento de um novo carro zero. Tudo isso me poupa uma grande quantia com relativo pouco esforço. Aliás, habitação e automóvel são lugares onde provavelmente existe o maior potencial de contenção de despesas. E contenção de despesas é especialmente importante para as pessoas que ganham bem, porém, apesar de ganhar bem, elas sentem dificuldade em fechar o mês no positivo. E eu sei que nessa atividade muitas pessoas até podem dizer: puxa vida, mas eu já tenho uma vida muito restrita, não dá para cortar mais do que isso. Bom, se for esse o seu caso, então é hora de aumentar a sua renda e geralmente isso é feito ou com avanço de carreira e também com atividades de renda extra.
Pode ser um projeto simples de empreendedorismo, nada muito complicado, fazer um bico, uma atividade paralela. E o que pode trazer mais satisfação é quando essas iniciativas estão alinhadas com os nossos objetivos de longo prazo. Aí eu pergunto, o que você deseja para a sua carreira no futuro? Como é que você pode aumentar o valor do seu trabalho? Se você tem acesso ao curso A Classe Alta, então você pode ir para a aula número 26, que se chama Excelência e Criação de Valor. Uma atividade bem importante que a gente vai continuar essa conversa. Veja que nesse vídeo rápido, a gente não está aqui de forma alguma tirando sarro de quem está apenas atacando os monstrinhos de cada dia, economizando dia a dia no cafezinho. Longe disso, a gente inclusive tem que reconhecer que essas pessoas estão fazendo um sacrifício diário pequenininho, todos os dias, elas têm um grande mérito. É o mérito da construção de hábitos que traz um resultado acumulado com o passar dos anos, das décadas. E também é possível ter pequenas vitórias em modo automático, definindo, por exemplo, uma aplicação automática no banco. Então isso representa um valor interessante ao longo dos vários anos, é uma coisa que a gente não precisa ficar quebrando a cabeça toda hora, porque está no modo automático. O alerta que eu acho que é importante entender aqui é que todas essas escolhas têm um certo custo e têm um certo benefício. E é você quem precisa criar a combinação ideal para os seus objetivos. Eu sempre gosto muito de incentivar você a também buscar vencer os grandes desafios, porque é lá que nós temos grandes resultados, muitas vezes num período até mais curto. Além de aumentar a nossa renda, essas transformações podem e devem estar alinhadas com outros aspectos da vida que nos proporcionam uma realização maior, uma realização pessoal. São essas atividades que merecem uma prioridade no nosso planejamento. E daí eu te convido a pensar, o que você poderia transformar na sua vida que poderia trazer um grande ganho? Pensou? Provavelmente uma mudança na sua carreira, no seu estilo de vida, onde você mora, no seu círculo de convívio. Não é um cafezinho a mais ou a menos que vai fazer a grande diferença na sua vida, é uma coisa mais profunda. E nós não chamamos eles de monstrengos à toa. Para todas essas atividades que têm esse ganho alavancado, existe também um sacrifício maior em geral, existe o confrontamento com nossos medos, nossas inseguranças, nossas incertezas. A decisão emocional nem sempre é fácil. E por isso eu acredito que a primeira mudança de todas não deve ser em técnica para aprender como investir, como criar seu portfólio de ações, como abrir conta em uma corretora. Isso tudo é muito fácil, é só a gente jogar no Google que a gente encontra a resposta. O que nós precisamos aprender é como mudar a nossa mentalidade, a forma de nós encararmos a importância de assumir controle das finanças. Esse autoconhecimento não pode ser deixado de lado, porque quando a gente tem essa base bem firme, daí sim nós estamos equipados para encarar os grandes monstros adiante. E para isso você pode contar comigo e com toda a equipe da Arata Academy. Fica à vontade para mandar um e-mail para nós em contato@arataacademy.com